Voltamos, Brasil. Para você que está em casa, agora, claro que você pode participar, né? Tá em dúvida aí, quietinho, não quer ligar? O 25786000 já tá liberado. Você pode ligar aqui, falar ao vivo comigo, fazer perguntas para os nossos convidados, que agora é uma roda de mulheres aqui. É sempre importante quando reúne mulheres poderosas, inteligentes aqui, que hoje dominam esse assunto, gente. A gente vai falar, na verdade, com a Mili Alencar, que é psicóloga, sobre quando deixa de ser saudável as compras, não é isso, Mili? Olá, Nani, tudo bem? Tudo bom, olá a todos de casa, é um prazer participar do programa Tarde Show. Na verdade, acho que seria legal falar ao público que existe uma diferença entre consumo e consumismo. Entre a palavra consumo e consumismo. O consumo é quando a gente faz algo que tem uma demanda, que é necessária. Então a gente compra, adquire um bem necessariamente. Já o consumismo, ele é quando a gente adquire sem necessidade. Então já tem essa diferença. A palavra consumismo, ela já implica em algo que a gente está adquirindo por outros fatores, outros motivos. Nossa, então me explica uma coisa, todo rico é consumista? Porque ele sempre tem um dinheirinho sobrando e acaba consumindo bens incríveis, como iates, roupas caras, joias, sapatos. Mas isso porque ele tem ali o dinheirinho dele, ao invés dele comprar uma bijuteria, ele vai e consome algo mais caro. Isso é um consumismo? Aí a gente entrando no seu mundo, né? Depende, porque aí é o financeiro de cada um, não necessariamente. Se ele tem a necessidade de, no mundo dele, no meio dele, consumir um barco porque é algo do métier dele, ele está consumindo. Agora, se ele comprar 1 milhão de barcos e aí ele não ter controle, aí seria o consumismo. Tudo quando sai do controle, é mais ou menos isso. Sim, quando não é necessidade. Quando eu estou comprando por uma ansiedade ou por uma carência, uma tristeza. Não estou comprando pela necessidade do produto. Um segundo carro já é consumismo. Se for só para uma pessoa, e talvez tenha a questão do rodízio, aí entra em deméritos. Se é um carro esporte, um mais classudo, um mais social. Você quer, porque você gosta do carro, né? Eu acho que é comprar 4, 5, 6. Aí é um consumismo. Aí é um consumismo. Não, porque outro dia, no programa, você está convivendo num mundo que é surreal, né? Glamour total. Glamour total. É o mercado de luxo que tem um poder de consumo maior que a classe média, a classe baixa. Mas eu não vejo muito. A gente acaba até se acostumando com esse tipo de pessoas que consomem muito. Eu entrevistei a Marininha Castro Prado na ocasião do aniversário dela. E ela estava usando 800 mil reais. Eu falei, o quê? Não é 800 mil. Só as joias dela do Júlio Cuba eram 500 mil. Aí a sainha dela da Gucci, comprou ou era emprestado? Tudo dela, ela compra, é poderosa. Porque tem muito isso também, viu, gente? Vamos dar uma espetada, que tem muito rico também, que é badalados, famosos, usam aquelas joias chiquérrimas, mesmo em Hollywood. A gente vê. No red carpet? Né, no red carpet, tudo emprestado. Usa, depois acabou o evento ali, vai e devolve. Então, mas não, era dela mesma, Só que essas coisas acontecem e a gente perde a medida, né? É um consumo ostensivo para algumas pessoas, né? Aí vai depender da avaliação de cada classe social e talvez na classe dela isso seja algo comum, normal. Ela tem o dinheiro dela, ela se vestiu para uma festa, né? Sim. Ela e não era comprou aniversário dela, né? Várias peças. Sim, aí seria ostensivo, né? Nani, a gente fica preocupado com criança que acaba consumindo demais. As mães começam a educar errado, né? Porque assim, você tem que preparar um filho para o mundo. Eu acredito que hoje você pode ter dinheiro e amanhã você pode não ter. Uma criança que é preparada com futilidade não está preparada para o mundo real. E a gente vê tantas necessidades, tantas coisas, a situação na vida da gente muda a qualquer momento. Então a gente tem que tomar muitos cuidados, né? E aí, desde pequena pode gerar esse vício do consumo? Sim, hoje no meu consultório eu atendo crianças, adolescentes também, famílias, empresários, executivos. Olha só. E eles levam muitos filhos deles porque eles acabaram dando muito os bens materiais para suprir a falta deles em casa. E essas crianças e adolescentes que estão comigo, que eu os atendo também, muitas vezes são extremamente tiranos porque eles se acostumaram a ter as coisas. Mas a parte de afeto, de comunicação e tudo é muito complicada nessa família. Mas eles já perdem, sim. E eles perdem um pouco da noção do limite. Na verdade, eles não aceitam que ninguém mande neles. Eles têm tudo, eles compram tudo. E tenho muitas pacientes adolescentes minhas que são super consumistas. Tratamento, né? Como é que vem depois? Como é que você gera a solução desse caso? Ou seja, a criança tem esse poder de consumo e teve que chegar até um consultório de uma psicóloga junto aos pais, porque estava sem controle. Chegou a gerar briga na família e tudo mais. Existe tratamento? Como que é esse tratamento?
Aí a gente vai partir para psicoterapia familiar, onde a gente atua conversando com todos os membros da família, né? A família é um sistema, e a gente identifica o que houve, o que não houve, e faz outros tipos de reflexão e até de alguns acordos, onde eu mexo muito na parte financeira dessas crianças. Muitas vezes eu tenho adolescentes com mesadas de 20 mil no cartão de crédito. Meu Deus. E isso é pouco, às vezes. Então a gente ajusta com os pais. Vamos para 10 mil, aí tem brigas. Milha, eu vou fazer assim, amiga. Depois dessa mesada de 20 mil e o meu salário, eu vou consumir. Procurar onde gastar. Vou ter que gastar, vou ter que consumir alguma coisa dentro da minha realidade. Eu volto já. Gente do céu, um adolescente com 20 mil. Que é isso, Marcinha? Que é isso? Eu tô querendo comprar aqui todo esse produto maravilhoso. Falando de beleza, de estética, tem meu amigo Evê Sobral. Três pro casamento. Ah, adoro. Você vai casar? É? Você não sabia, não? Não. Eu vou casar, né? Você não contou pra ela, não, Flávia? Não, ninguém me contou essas novidades. Ontem, inclusive, foi o dia não, de olha a coisa chique dele. dela. Peraí, dá licença, me dá isso aqui. Eu vim com um copo do bebedouro, e aí a Flávia Feola, que representa o mercado de luxo, pegou o copo falando com você e fez assim, ela colocou. Claro, mas tá certo. Gente, Tá falando bom, de tá casamento bom, com copo de plástico, não vai dar certo esse Nunca, né, negócio, amiga? né? Depende da situação, né? Doutora Mili, eu queria entender um pouquinho, assim, quem é mais consumista, o homem ou a mulher? Hoje não está diferindo muito. Olha, é um pouco delicado a gente generalizar, né? Ainda mais quando a gente está num programa de grande audiência como o seu, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas nós mulheres ainda ganhamos? Não sei, conheço muitos homens que consomem muito, eu acho que isso é do ser humano. Acho até legal a gente lembrar que agora é Natal e é uma época do ano que há um grande consumismo. E que as pessoas... Consumir é natural, é normal. Onde a gente identifica quando está exacerbado, sendo homem ou sendo mulher, é quando dá algumas questões financeiras ou quando começa a ter alguns acúmulos. Acho legal a gente lembrar dessa questão do Natal também. E o simbolismo? Você não acha, como psicóloga, que está perdendo muito o significado do que é o Natal? De repente, que a gente hoje é tudo consumismo, né? Tem várias datas que a gente... Comerciais total, que né? virou comercial puro, né? Chega qualquer data, parece que é imposição, que você tem que comprar. Então estão perdendo os valores. Me assusta muito nos dias de hoje, quando eu vejo, principalmente adolescentes, né? A gente cai no mundo mais dos adolescentes, eu tenho uma filha de 19 e uma de 5. Então, nesse mundo, quando eu convivo com elas, eu consigo ver que muitas perdem o controle. Perdem o controle, Flávia. É tudo consumismo, tudo quer ter. É só o ter e não o ser. Eu tenho medo, porque às vezes eu fico com vontade de ter algumas Mas coisas. a gente tá com vontade, né, amiga? Na vontade, quando a gente ter vontade não tem dinheiro, é só uma vontade. É uma vontade. Mas eu acho que essa é uma questão antropológica mesmo, né? Cada vez que o mundo se torna mais tecnológico, você se afasta da religião, você se afasta da fé. Vai parecer caretice o que eu estou falando. Mas o sentimento de Natal, que é uma data religiosa e que depois acabou se tornando uma data capitalista, uma data consumista, ela, na verdade, o fundamento dela está no cristianismo, certo? Para nós ocidentais, né? Então, esse afastamento da fé e da religião, por nos tornarmos cada vez mais, digamos, próximos do concretismo, né, do ceticismo, faz com que o desenho animado, o capitalismo, a historinha do Papai Noel sobreponha isso, que serve ao comércio. Eu acho que tudo nos leva para o consumo. Televisão, jornal, revista, rua, outdoor. Mas é a mídia você vai passear no responsável, shopping, você né? vai fazer o quê? Também. Você vai querer Mas comprar não vai alguma mudar, coisa. né, doutora? E quando deixa de ser saudável para passar a ser uma parte preocupante, principalmente para nós mães? Torna-se uma patologia quando é algo compulsivo. Mas como a mãe vai observar? De repente a mãe também é uma consumista, né? Uma pessoa que Sim, consome essa bastante. é a questão. Quando que a muitas gente pode vezes. observar São que essa criança modelos, está meio doente? Quando a fatura de cartão de crédito, quando ela começa a solicitar muito dinheiro, então começa na parte financeira. Quando você olha para o quarto da adolescente, você vê um acúmulo de objetos, né, podendo ser um transtorno compulsivo. Parece com colecionismo, mas tem uma diferença, porque o consumismo é quando se compra. Então são fatores que você começa a perceber no seu filho. Quando ele começa até a ficar um pouco mais isolado também, ao invés dele estar se socializando, ela está saindo para fazer compras. Então ela está numa solidão, mas fazer compras a satisfaz. Preenche carência, um né? vazio.
as pessoas estão em busca de preencher um vazio que é momentâneo. Eu acho que a gente pode até caracterizar o consumismo quando a pessoa tem muita coisa, não doa nada. e continua consumindo. E depois, direto da redação que a gente vai ter agora, a gente vai falar com a Adriane Galisteu, que ela fala sobre a doação que ela faz todo ano de roupas. Que é um gesto bonito quando Super entra legal. no Natal, né, gente? Então vamos direto na redação com a nossa belíssima jornalista Tati, pra gente ficar bem antenado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aliás, Tati, olha, a é Tati contigo. tá lá no estúdio, a gente já vai mostrar ela. Você já viu que a Tati está diferente de uns tempos pra cá, Nani? Usando uns jeans mais assim, digamos, como eu diria, né? Uma coisa... Casual, despojada. Exatamente. Olha Direto só. pra redação, Tati, é Vamos ver, contigo. Esse EV Sobral não perde uma, hein, Nani? Obrigada, linda. Flávia Fiola, você que fez essa entrevista com a Galisteu, que é uma querida, mandar um beijo para Adriane Galisteu, que eu acho uma pessoa fantástica, né? Fomos colegas desde a Record, os tempos da Record que a gente trabalhava lá, na mesma emissora, e eu acho ela uma fofa. E você fez a entrevista, me fala. Isso, eu encontrei ela numa loja super chique lá no Itaim e ela falou um pouco sobre moda e sobre consumo. E falou também sobre como ela faz a doação de roupas dela, principalmente agora que está chegando o Natal. A gente podia conferir essa matéria. Vamos lá? Estamos de volta com o Circuito Society. Agora você confere Adriane Galisteu. Eu bati um papo com ela e ela me falou uma coisa super importante: doação de roupas. Ela é uma mulher que ganha roupa de tudo quanto é lado. Final de ano tá chegando e a gente precisa aprender com ela um pouquinho sobre doação. Confere. Eu acho que a gente tem que doar, é fato. Eu dou muito, eu faço o seguinte, eu pego uma mala de viagem, toda vez que eu vou fazer uma viagem ou que eu ganho coisas, eu não guardo no guarda-roupa. Elas ficam numa banqueta assim. Aí quando a banqueta chega num tamanho X, aí eu vou olhar a primeira banqueta, de tudo que tá ali, porque às vezes a gente ganha e compra coisas novas que você tem dúvida também. Isso eu já não faço mais, mas já fiz muito. Depois que meu filho nasceu, eu mudei um pouco, eu não saio mais por aí comprando. A gente muda, né? Antigamente eu comprava e às vezes eu comprava e falava, mas não vou usar. E aí? Aí já tem que dar, nova mesmo. Então eu sou do tipo que dou muita roupa. Sou casada com estilista também, então automaticamente eu ganho muita coisa. Mas a gente tem que renovar. Então eu pego essa mala e vou enchendo a mala. Então eu vou tirando, às vezes eu tô mexendo numa gaveta, eu não mexo no guarda-roupa inteiro, eu vou mexendo. Tipo, eu tô numa gaveta, comprei uma camisa nova que eu gostei, aí eu vou na camisa. Aí já aproveito e tiro umas 2, 3, eu acho que a média é meio essa, entra uma, sai 2, não dá pra entrar uma e sair uma. E aí você vai enchendo a mala, quando a mala tá cheia, eu dou a mala. Então aí tem amigas que brigam pela mala. Aí eu chamo... Acho que eu vou entrar nessa disputa. Vamos, Madê? Então, eu também, eu faço isso, eu pego minhas coisas, eu mando para minha cidade, distribuir para as pessoas que eu gosto lá. Primeiro quem tá próximo assim de mim que precisa, né? Então em casa tem uma galera que eu sei que precisa, que está sempre do meu lado, que me acompanha, que faz com que eu viva bem na minha casa. Então essas pessoas eu presenteio bastante. Além disso, aí tem as minhas amigas e aí tem a galera que realmente eu não conheço, mas que eu quero fazer a minha parte. Então aí eu também dou para o meu motorista levar para a comunidade dele, para a igreja que ele frequenta. Então eu acho que a doação e esse movimento no armário tem que ser meio que contínuo, não é de vez em quando. Porque todo mundo tem tralha, todo mundo tem no armário, não Todo mundo importa. é um pouco acumulador, né? E eu pergunto pro meu motorista se ele também faz a mesma coisa quando entra essas roupas novas. Porque assim, quando... E tem as dele que ele também pode doar para quem precisa. E aí quando não é ele ou as meninas trabalham, eu falo, e vocês já tiraram as coisas de vocês? Porque não... Tá tudo bem aí, gente? Legal? Olha, eu quero um pedacinho depois, nossa diretora de jornalismo. É isso que acontece nos bastidores do programa. Consumismo. Consumismo. Você não por quê, Magda? Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, Magda. Você tava lá. Magda, Magda, grande assessora, produtora. Corta Chega pra mais, 10. Magda, não A tá minha nada. câmera 10, Olha, a Ed, diretora voltou de hoje. jornalismo, Gleide Xavier. Ó, a minha Olha, câmera olha. 10, pra quem não sabe, voltou. A minha câmera, ela pega aqueles momentos que você menos Sim. espera. Todas as situações. Antes era só uma pessoa, né? Agora você vê que proliferou isso, né? Antes era só um, né? Aquela pessoa lá do sul do Brasil. Agora tem várias pessoas. Corta pra 10. A 10 tá perigosa. Ainda Isso bem é que um eu tô de consumismo? dieta, viu? Tô de dieta. Mas é legal, lembrando das compulsões, sim. O ato de consumir algo exageradamente.
por sentimentos que você não identifica. Então tem até uma história assim, tô com fome, tô com sono, eu como. Tô, né? Carente, eu Exato, como. tudo vai comer. Tô feliz, eu como. Tô triste, eu como. E agora Associa-se ao consumismo. Natal chegando, todo mundo vai consumir alimento de uma forma exorbitante. Então a Exorbitante. ansiedade leva a isso. Sim, a ansiedade é um dos fatores Ou a principais. falta de ocupação também. Também, né? O ócio também. É verdade, né? é verdade. O ócio Ter é o uma que- coisa muito Ter complicada. dinheiro e não ter o que fazer pode levar muito nisso, Claro, gente, né? eu conheço Coisa- muitas amigas milionárias que deixaram fortunas aí para animalzinho de estimação. Mas isso a gente vai falar depois nesse caso, eu tenho vontade de ser consumista. Estou com muita vontade de ter um apartamento no Rio de Janeiro. eu também quero. E a construtora Tenda está facilitando a nossa vida, viu, gente? O slogan no Brasil todo, 4003-3510. 4003-3510. E vai realizar o sonho de todos nós, né? Da sua família, o sonho da casa própria, quem casa, que está querendo comprar um apartamento. Construtora Tenda. Anota esse número aí que eu tenho certeza que vai facilitar e realizar o sonho da sua vida. Voltando agora na realidade, na seriedade do tema, porque é muito bonito quando a gente fala consumir, consumismo. O que me incomoda muito é quando se perde a noção do que é, de fato, necessidade e cai na futilidade. Então, os desnecessários, as pessoas despreparadas para uma vida sem dinheiro. Então, eu queria entender um pouquinho mais de você, Mili, como psicóloga, como que a gente consegue trabalhar, principalmente, que a gente fala de consumismo e a gente pensa que são pessoas que têm muita grana. Isso pode acontecer e pessoas que não têm dinheiro entrar nessa mesma situação, onde a mente começa também a trabalhar como se estivesse. E as pessoas ficam muito endividadas no final do ano, Depressivas. depois perdem o controle, entram em depressão, não conseguem pagar. É uma falsa ilusão, né, Nani? Então a pessoa ela não está bem, ela está numa ansiedade. Vamos pegar a mídia. Então a gente tem uma pele de uma forma X e aí lançam uma base que vai tirar todos os seus poros e cobrir tudo aquilo que te magoa e te angustia. E aí você, naquele momento que você não está se sentindo bem, você compra aquela base porque ela vai te dar aquela sensação de que vai tirar aquilo que você não gosta em você. Aí você vai, compra, usa e, logicamente, ela não é tudo aquilo que falava e ela não vai mudar tanto aquilo que você queria. E isso quando não pode ser algo mais grave ainda, como aconteceu agora com a modelo famosa, né? Não é Andréa isso? Surak. Isso, Andréa Surak, que está internada na UTI. Aliás, hoje no Em Revista ao vivo vamos estar falando sobre isso, viu, Nani? Amanhã é pauta aqui no programa da Nani também, com um cirurgião, e hoje nós vamos estar falando ao vivo Sobre aqui essa no programa a aplicação respeito de disso. hidrogel. É, que a pessoa fala, não, vamos colocar o hidrogel que resolve na hora, que vai na verdade, isso aumentar a minha musculatura, eu vou ficar com a cara mais bonita. Ela tá entre a vida e a morte. É um consumo também, é bem lembrado por o consumo você. da beleza. O consumo E da o beleza, resultado que é um grave. grande consumismo Olha o hoje em dia. resultado que gerou isso, né? Sim. Hoje a gente vai estar falando sobre isso no programa e também, Nani, até sugestão da Nani mesmo, que no programa dela de final de ano ela vai estar fazendo isso. E eu estou fazendo hoje no programa com os paranormais, fazendo as previsões para 2015. Isso é muito E as interessante. pessoas podem ligar e falar com eles, viu? E hoje? E agora eu quero saber das pessoas que estão aí, gente. A gente está falando de consumismo, mas tem muitos pais de famílias, mães hoje que, né, que sustentam lá e que está com o nome sujo no mercado. Então a Luana tem uma dica super preciosa com o CPF fácil para você que está em casa, ligadinho no programa Tarde Show. Liga, tem informações, porque o mais importante é o seu nome limpo no mercado. Evê Sobral, gostaria muito que você falasse, senão o nosso tempo está corrido, que a gente ainda tem que falar de um sorriso bonito, precioso. Eu quero que você fale do seu programa hoje, convide as pessoas. 22 horas ao vivo, às 22 horas ao vivo. Quer parar de... Você quer parar de ficar falando? Não fica não, menina. Fica sem som. Mas ela toda... Às 22 horas. Não adianta o Vou diretor chamar ela de brigar com a Tia Flávia gente. agora. Tia A Flávia. única que não Tia tem Flávia, som. já não basta de madrugada, à noite, não é com ela que eu vou casar não, viu? Mas a gente, o tempo inteiro ela falando as coisas pra mim. Mas olha só, hoje 22 horas ao vivo. Tá super Ao sério vivo, hoje. Ao vivo. E a gente vai estar falando sobre isso, né? Sobre esses preenchimentos, essas coisas que levou, né, a modelo, hidrogel. Não é isso? O hidrogel. A Andréa Surak a Exatamente. estar entre a vida e a morte. É, o PMA, como é que é? PMA. PMA, um negócio. Vamos lá, essas PPMA, substâncias uma coisa- todas, né? E também os paranormais que vão estar aqui, dos mais conhecidos, fazendo as previsões para 2015. Você pode estar ligando, falando com eles, mandando as suas perguntas. Maravilhoso. 22 horas, ao Flávia, vivo. também queria que você falasse do seu programa. Meu programa Eu adoro. amanhã, quarta-feira, às 23 horas. Eu espero todos vocês.
Amanhã vai passar uma matéria que eu fiz no Tomiotaki, a exposição do Salvador Dalí, que tá sensacional, imperdível. Às 23 horas, Circuito Society, Circuito Society. Obrigada. Uma das grandes audiências da RBTV. Lindo! Maneira, tudo de bom. Doutora, queria muito te agradecer. Obrigada. Volta mais vezes, né? Voltarei sim, foi um prazer E o participar do programa. importante é que tem solução, né? Tem cura. As pessoas Sim. têm que buscar ajuda, sim. Buscar um psicólogo, a terapia comportamental é bem indicada, observar os sintomas e os graus do consumismo. Eu queria agradecer, foi um prazer participar do programa com vocês aqui também. Adoramos, você é agradecer ótima. a audiência de casa. E quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é milly@hotmail.com. MYLLY@hotmail.com. Obrigada, Obrigada querida. a vocês. Fica comigo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais. E falando de um sorriso lindo, libera o som, DJ. Beijo com Décio Pitinini. Disco lights, the movie scene. You can't